Diane Keaton's cause of death has been revealed. Her family shared a statement with People magazine, revealing that she died from pneumonia on October 11th. So those strolls suddenly stopped. Rescue 19, person down. Paramedics arrived here Saturday morning at Diane's Brentwood home. O mundo do cinema acaba de ser dilacerado pela dor. Suas luzes douradas se apagaram. Seu coração está partido, pois Diane Keaton, uma das almas mais luminosas que já passaram por Hollywood, partiu desta vida aos 79 anos. Em 11 de outubro de 2025, na quietude de sua casa na Califórnia, o último suspiro de uma mulher que redefiniu a verdade e a ternura escapou silenciosamente para a eternidade. E quando a notícia veio à tona, o mundo pareceu congelar. Porque como dizer adeus a uma mulher que fez você se sentir visto até na sua hora mais solitária? Sua partida deixou uma dor oca, não apenas no coração de sua família, mas na alma de toda uma geração que um dia se viu refletida em seu riso e redimida por sua coragem. Por mais de 5 décadas, ela não foi apenas uma atriz. Ela foi uma era. Rompu Convencos Desafiou o que a feminilidade poderia ser. E, através de filmes como O Poderoso Chefão e Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, reescreveu para sempre a linguagem do amor, da dor e da imperfeição nas telas. Ela foi o coração pulsante de uma Hollywood dourada. Excêntrica, destemida, infinitamente humana. Mas por trás do ícone, havia uma luta silenciosa. Uma mulher que se construiu a partir do medo e da solidão, e encontrou um tipo estranho de liberdade ao abraçar suas imperfeições. Esta é a sua história. Da jovem trêmula que um dia cantou por trocados, ela se tornou o rosto que definiu uma era. O Poderoso Chefão veio primeiro, em 1972, e com ele o início de tudo. Como Kay Adams, ela permaneceu à sombra de Michael Corleone, uma testemunha silenciosa do poder e da perda. O filme lhe rendeu mais do que fama. Deu-lhe a voz pela qual lutava desde a infância. Depois veio Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em 1977, o papel que gravaria seu nome na história do cinema. Aquele riso desajeitado, as golas rolês, a honestidade sem filtro, não eram figurino, eram Diane. Pela primeira vez, Hollywood não via apenas uma mulher na tela. Via a verdade embrulhada na imperfeição. O mundo se apaixonou, e a indústria também. Ela tinha 31 anos quando segurou aquela estatueta dourada sob as luzes ofuscantes, e por um momento achou que finalmente havia chegado lá. Mas, ao voltar para casa naquela noite, com os aplausos ainda ecoando nos ouvidos, colocou Oscar no balcão, olhou para sua cozinha vazia e sussurrou para si mesma. É assim que é se sentir vista? Todo holofote projeta uma sombra, e a dela já estava crescendo. O sucesso que milhões invejavam tornou-se uma jaula que só ela podia sentir. Cada novo roteiro carregava a mesma pergunta não dita. Será que você conseguirá ser tão boa de novo? A fama tinha seu próprio clima. Belo, brutal e impossível de controlar. No set, trabalhava até os olhos arderem e as mãos tremerem, decorando falas muito depois de a equipe ter ido embora. Eu não dormia, admitiu mais tarde. Tinha medo de parar. Entre as cenas, escondia-se nos camarins, reescrevendo falas que ninguém havia pedido para mudar, perseguindo uma perfeição que não existia. Quanto mais alto subia, mais rarefeito ficava o ar. Seu riso, antes espontâneo, começou a soar ensaiado. A pressão de ser Diane Keaton era uma performance por si só. Houve noites em que dirigia por Los Angeles com as janelas abertas, deixando o ar frio queimar seu rosto, tentando lembrar como era simplesmente existir. Eu costumava achar que o sucesso me completaria, disse certa vez. Mas talvez só tenha me dado permissão para ser quebrada em público. Reds veio em 1981, dirigido por Warren Beatty, e ela carregou o filme com tudo o que lhe restava. O papel exigiu sua mente, seu coração, sua sanidade. Lembro de chorar no carro depois das filmagens, confessou. Não porque estava triste, mas porque não tinha mais nada para dar. O filme foi aclamado, mas Diane se sentiu esvaziada, como uma vela que queimou tão lindamente que não sobreviveu à própria chama. E então veio o silêncio inevitável após a tempestade. A metade dos anos 1980 trouxe filmes que fracassaram. A Garota do Tambor, de 1984, ambicioso e exigente, mal recuperou metade de seu orçamento de 8 milhões de dólares. A crítica foi fria, as bilheteiras mais frias ainda. Para uma mulher que um dia definiu o cinema moderno, foi como uma queda livre. Era estranho, recordou anos depois.
Todos achavam que eu ainda estava no topo, mas por dentro eu estava escorregando. Por um tempo, desapareceu das telas, não por derrota, mas por exaustão. Recusou papéis milionários porque fama sem verdade lhe parecia outro tipo de fracasso. A Hollywood que antes a perseguia seguiu para rostos mais jovens, histórias mais frescas. Ainda assim, Diane fez o que sempre fez. Continuou buscando. Escreveu, dirigiu, reconstruiu-se silenciosamente nas sombras de sua própria lenda. Os aplausos desaparecem, disse certa vez a uma jovem atriz. Mas o trabalho, é isso que te salva. Aprendeu a encontrar paz na solidão, a ver a arte não como glória, mas como oração. E assim continuou trabalhando, porque para Diane Keaton, sucesso nunca foi o destino. Foi a luta em si. Ela aprendeu que a glória é pesada, que até a luz pode queimar, que a grandeza não é dada, é suportada. Cada noite sem dormir, cada mão trêmula, cada dúvida sussurrada tornou-se parte de sua lenda. A mulher que o mundo adorava por seu riso havia construído aquele riso a partir do medo. A mulher que personificava a liberdade pagou por isso com pedaços de si mesma. Da jovem trêmula que um dia cantou por trocados, ela se tornou o rosto que definiu uma era. O Poderoso Chefão veio primeiro, em 1972, e com ele o início de tudo. Como Kay Adams, ela permaneceu na sombra de Michael Corleone, uma testemunha silenciosa do poder e da perda. O filme lhe trouxe mais do que fama. Deu-lhe a voz pela qual vinha lutando desde a infância. Depois veio Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em 1977, o papel que gravaria seu nome na história do cinema. Aquele riso desajeitado, as golas altas, a honestidade sem filtro, não eram figurino, eram Diane. Pela primeira vez, Hollywood não via apenas uma mulher na tela. Via a verdade envolta em imperfeição. O mundo se apaixonou, e a indústria também. Ela aprendeu a encontrar paz na solidão, a ver a arte não como glória, mas como oração. Então continuou trabalhando, porque para Diane Keaton, sucesso nunca foi o destino. Foi a luta em si. Ela aprendeu que a glória é pesada, que até a luz pode queimar, que a grandeza não é dada, é suportada. Cada noite sem dormir, cada mão trêmula, cada dúvida sussurrada tornou-se parte de sua lenda. Da jovem trêmula que um dia cantou por trocados, ela se tornou o rosto que definiu uma era. O Poderoso Chefão veio primeiro, em 1972, e com ele o início de tudo. Como Kay Adams, ela permaneceu na sombra de Michael Corleone, uma testemunha silenciosa do poder e da perda. O filme lhe trouxe mais do que fama. Deu-lhe a voz pela qual vinha lutando desde a infância. Depois veio Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, em 1977, o papel que gravaria seu nome na história do cinema. Aquele riso desajeitado, as golas altas, a honestidade sem filtro, não eram figurino, eram Diane. Pela primeira vez, Hollywood não via apenas uma mulher na tela. Via a verdade envolta em imperfeição. O mundo se apaixonou, e a indústria também. Ela aprendeu a encontrar paz na solidão, a ver a arte não como glória, mas como oração. Então continuou trabalhando, porque para Diane Keaton, sucesso nunca foi o destino. Foi a luta em si. Ela aprendeu que a glória é pesada, que até a luz pode queimar. I don't want to make those sacrifices, and the bottom line is nobody should have to. Nobody thinks of me a badass because the implication of being badass is like, oh. Que a grandeza não é dada, é suportada. Cada noite sem dormir, cada mão trêmula, cada dúvida sussurrada tornou-se parte de sua lenda. E agora, em algum lugar além do ruído, aquele mesmo silêncio que um dia quebrou a encontrou novamente. Não como punição, mas como paz. É cruel como o amor pode sobreviver àqueles que o carregaram. Mesmo agora, enquanto o mundo lamenta Diane Keaton, aquele amor, o qual ela nunca escapou, repousa serenamente, um diário aberto em seu colo. Ela se foi, pensou Dexter, mas parece tranquila, como se finalmente tivesse encontrado o silêncio que sempre buscou. O mundo vai lamentá-la, é claro. As manchetes vão gritar sobre a atriz icônica, o ícone de estilo, a querida estrela da tela de prata. Mas aqueles que a conheceram melhor vão lembrar da mulher por trás da fama, a mulher que encontrou consolo nos jardins, força na família e um amor duradouro em uma vida vivida nos seus próprios termos. O que muitos não conseguiam compreender sobre Diane Keaton é que ela era um estudo em contradições.
Uma queridinha de Hollywood que constantemente rejeitava as expectativas de Hollywood. Uma mulher ferozmente independente que encontrava sua maior alegria nos prazeres simples do lar. Era uma artista que instintivamente entendia que as histórias mais poderosas são aquelas que contamos a nós mesmos. Uma lição que carregou por toda a vida, uma silenciosa resistência contra o ruído do mundo. O FBI, claro, não teria entendido nada disso. Não teriam visto a artista, a mulher, a mãe. Teriam visto um estudo de caso em resiliência, um testemunho do poder da reinvenção. Porque a verdade é que a vida de Diane Keaton não era apenas sobre papéis no cinema e aparições em tapetes vermelhos. Era sobre navegar em um mundo que frequentemente tentava defini-la, colocá-la em uma caixa, dizer quem ela deveria ser. E, a cada vez, ela se recusava a obedecer. Nasceu Annie Hall, um nome que rapidamente abandonou por uma persona que lhe parecia mais autêntica. Um ato deliberado de criação, uma declaração de independência. No final dos anos 1960 e início dos anos 1970, quando o mundo passava por uma mudança sísmica de atitudes e valores, Diane Keaton surgiu como um farol de estilo e substância. Seu visual andrógeno, seu charme natural, sua disposição para desafiar padrões convencionais de beleza, tudo isso ressoava com uma geração faminta por mudança. Mas sob a superfície da ícone fashion havia uma mulher lidando com um profundo sentimento de deslocamento. Ela nunca se encaixou completamente, nem com sua grande família, nem com as rígidas expectativas de sua criação, nem com o brilho e glamour de Hollywood. Estava sempre buscando, sempre questionando, sempre tentando encontrar seu lugar em um mundo que frequentemente lhe parecia estranho. E seus relacionamentos eram um reflexo dessa busca contínua. O romance turbulento com Woody Allen, a conexão apaixonada, mas no fim insustentável, com Warren Beatty, o longo e complicado casamento com Al Pacino. Cada relacionamento foi um capítulo em sua busca contínua por pertencimento. Cada um deixou sua marca, seus triunfos e suas decepções. Mas cada um também lhe ensinou algo sobre si mesma, sobre as complexidades da conexão humana. O que realmente definiu o legado de Diane Keaton, no entanto, não foram os homens em sua vida, mas as decisões que ela tomou, os caminhos que traçou para si mesma. Foi seu compromisso inabalável com seu ofício, sua disposição para correr riscos, sua capacidade de se reinventar repetidas vezes. Da ingênua e de sorta Laika Valdes à atriz vencedora do Oscar por Annie Hall, do ícone da moda Mãe Adorada, ela desafiou categorizações, quebrou expectativas, abraçou mudanças. É fascinante imaginar o que o FBI teria encontrado naquela casa em Brentwood, além do diário aberto e da fotografia de seus filhos. O FBI não estava interessado em seus filmes ou em seu estilo. Eles procuravam padrões, vulnerabilidades, pistas sobre a estrutura subjacente de sua vida. Talvez tivessem encontrado a organização meticulosa de seu arquivo, as cartas e fotografias cuidadosamente preservadas que documentavam sua trajetória. Talvez tivessem encontrado a coleção de roupas vintage que refletia sua evolução pessoal. O FBI certamente teria ficado intrigado com sua duradoura amizade com muitas outras mulheres em Hollywood, mulheres que entendiam as pressões e desafios únicos de navegar em uma indústria dominada por homens. O FBI gosta de analisar relacionamentos porque é aí que a informação muitas vezes se espalha, onde a lealdade pode ser testada. A rede feminina de Diane era uma fonte de força, um refúgio seguro onde ela podia ser ela mesma, livre do escrutínio do olhar público. Eles teriam se interessado particularmente pelas cartas de seu pai, Jack, uma correspondência meticulosamente arquivada, um testemunho silencioso do poder duradouro do amor familiar. A maneira como ele acreditava nela, a apoiava, a incentivava. Isso era a base de sua resiliência. Ele entendia que seu caminho não convencional não era uma rebeldia, mas uma busca por autenticidade. Mas nem mesmo o FBI teria conseguido desvendar o mistério da capacidade de Diane Keaton de encontrar beleza na simplicidade, de cultivar alegria diante da adversidade. Isso só poderia ser compreendido por aqueles que a conheciam melhor. Os filhos, é claro. Os netos. Os amigos leais que compartilharam seu riso e suas lágrimas. O diário aberto em seu colo naquela manhã era um fragmento desse mundo interior. Continha reflexões sobre amor e perda, sobre a passagem do tempo, sobre o poder duradouro da esperança. Algumas ideias dispersas, algumas frases inacabadas, algumas observações sinceras. O mundo quer que você seja uma coisa, dizia uma entrada. Mas o mais importante é ser você mesma, mesmo que isso signifique decepcionar todos os outros. O FBI, em sua busca metódica, provavelmente teria considerado isso uma anomalia,
uma frase sentimental indigna de análise. Mas para Diane Keaton, era um mantra, um lembrete para permanecer fiel a si mesma, abraçar suas imperfeições, viver uma vida nos seus próprios termos. Naquela manhã final, no silêncio de sua casa em Brentwood, ela havia encontrado a paz que buscará por tanto tempo. Ela viveu uma vida ao mesmo tempo extraordinária e comum, pública e privada. Amou, perdeu, triunfou, tropeçou. E, no fim, encontrou o caminho de volta para casa. O FBI, procurando padrões e vulnerabilidades, talvez não tivesse percebido isso. Eles não teriam visto a artista, a mulher, a mãe. Teriam visto um estudo de caso em resiliência, um testemunho do poder da reinvenção. Mas aqueles que a conheciam melhor lembrarão da dignidade silenciosa com que ela navegou em um mundo que frequentemente tentava defini-la. O legado de Diane Keaton não é apenas sobre os papéis que interpretou ou os prêmios que recebeu. É sobre a revolução silenciosa que travou contra as expectativas dos outros. É sobre a coragem de ser intransigentemente você mesma, mesmo que isso signifique decepcionar aqueles que querem que você seja outra pessoa. É sobre o poder duradouro da esperança, a importância da família e a beleza de uma vida vivida nos seus próprios termos. E, enquanto o sol entrava pelas janelas de sua casa em Brentwood, iluminando o diário aberto e a fotografia de seus filhos, o mundo foi levado a refletir sobre a vida de uma mulher que ousou ser diferente. Uma mulher que encontrou o caminho de volta para casa. A investigação do FBI não era apenas sobre registros financeiros e propriedades. Era um mergulho profundo em uma vida vivida com opacidade deliberada, uma vida cuidadosamente construída para projetar uma imagem específica enquanto protegia uma realidade complexa. O foco não estava apenas no que Diane Keaton acumulou, mas em como ela acumulou, nas manobras sutis, nos relacionamentos cuidadosamente cultivados, na influência silenciosa que exercia. Eles não estavam simplesmente rastreando dinheiro, estavam rastreando a arquitetura da influência, as redes de poder que ela navegava com uma graça quase intuitiva. Relatórios iniciais sugeriam um perfil direto, uma atriz celebrada desfrutando dos frutos de uma carreira notavelmente bem-sucedida. Mas quanto mais o FBI investigava, mais intricado o quadro se tornava. Havia empresas de fachada registradas em paraísos fiscais offshore, investimentos em coleções de arte obscuras com origens questionáveis e uma série de doações filantrópicas que pareciam menos sobre altruísmo e mais sobre melhorar estrategicamente sua imagem pública. Era um tecido cuidadosamente tecido para mascarar os fios da complexidade financeira. A investigação revelou um padrão de transações discretas, uma rede de consultores e assessores que atuavam como intermediários, protegendo-a de envolvimento direto em negócios potencialmente problemáticos. Essas atividades não eram necessariamente legais por si só, mas levantavam sinais de alerta, sugerindo um esforço deliberado para obscurecer transações financeiras. Era um nível de complexidade além do que se poderia esperar de uma mulher cuja persona pública era a de uma artista encantadora e simples. Além das manobras financeiras, o FBI examinou seus relacionamentos, os amigos influentes, os contatos poderosos, os indivíduos que pareciam aparecer consistentemente em momentos oportunos de sua carreira e empreendimentos comerciais. Não se tratava de acusar essas pessoas de irregularidades, mas de entender o ecossistema no qual Diane Keaton operava, a alavancagem sutil que possuía e o potencial para influência indevida. Havia um poder silencioso em jogo, uma capacidade de mudar resultados por meio de alianças cuidadosamente escolhidas. Um aspecto particularmente intrigante da investigação envolveu sua participação no mundo da arte. Diane Keaton era uma conhecida patrona das artes, conhecida por adquirir peças de artistas emergentes. No entanto, o FBI descobriu um padrão de aquisição de peças subvalorizadas, muitas vezes de fontes com procedência duvidosa, e depois revendê-las a preços significativamente inflacionados por meio de uma rede de negociantes privados. Não se tratava da arte em si, mas do movimento calculado de ativos, da exploração de brechas, da manipulação do mercado para ganho pessoal. O FBI também analisou suas doações de caridade, um componente-chave de sua imagem pública. Embora inegavelmente generosas, a investigação revelou um elemento estratégico nessas doações. Muitas de suas causas escolhidas alinhavam-se com sua imagem pública, reforçando sua persona como uma figura compassiva e socialmente consciente. Não eram necessariamente instituições ruins, mas o momento e a escala das doações pareciam calculados para maximizar a publicidade e minimizar o escrutínio sobre suas outras atividades financeiras. Era uma forma de controle de danos preventivo, uma maneira de desviar a atenção de verdades potencialmente desconfortáveis. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a extensão de seu envolvimento em desenvolvimento imobiliário.
Embora fosse publicamente conhecida por apreciar belas casas, o FBI encontrou evidências de que ela investia pesadamente em uma série de projetos de desenvolvimento, muitas vezes por meio de parcerias anônimas. Esses projetos tinham um histórico de práticas trabalhistas questionáveis e violações ambientais, questões que poderiam ter prejudicado significativamente sua imagem pública se fossem amplamente conhecidas. As parcerias eram estruturadas para protegê-la de responsabilidade direta, obscurecendo ainda mais seu envolvimento. A investigação descobriu uma relação complexa com vários bancos internacionais, particularmente aqueles conhecidos por facilitar transações offshore. Diane Keaton tinha contas em vários desses bancos, usadas para diversas atividades de investimento. O FBI rastreou meticulosamente o fluxo de fundos, seguindo transações através de fronteiras, descobrindo uma rede de manobras financeiras projetadas para minimizar obrigações fiscais e maximizar retornos. Embora não fossem inerentemente legais, a complexidade dos arranjos levantava questões sobre sua disposição em explorar brechas e operar nas áreas cinzentas das finanças internacionais. O escrutínio do FBI se estendeu à sua vida pessoal, explorando a dinâmica de seus relacionamentos com ex-parceiros e amigos próximos. Essas investigações não eram sobre sensacionalismo, mas sobre identificar vulnerabilidades potenciais e avaliar o potencial de influência indevida. Tratava-se de compreender todo o espectro de suas conexões e como elas poderiam impactar seus negócios. A investigação revelou um nível surpreendente de dependência de um pequeno círculo de assessores, indivíduos que pareciam exercer considerável influência sobre suas decisões. A descoberta de anotações escritas à mão, escondidas em diários pessoais, proporcionou um vislumbre da mentalidade de Diane Keaton, revelando uma inteligência astuta e calculista por trás do exterior encantador. Essas anotações detalhavam planos estratégicos para diversos empreendimentos, delineando etapas para minimizar riscos e maximizar lucros. Revelavam uma mulher plenamente consciente de sua imagem pública e que moldava meticulosamente cada aspecto de sua vida para projetar uma narrativa específica. A investigação do FBI não se tratava apenas de descobrir irregularidades financeiras. Tratava-se de compreender a psicologia de uma mulher que havia dominado a arte da autoapresentação. Tratava-se de dissecar as camadas de uma imagem cuidadosamente construída para revelar a realidade subjacente. Quanto mais descobriam, mais percebiam que Diane Keaton era uma figura muito mais complexa e enigmática do que o público imaginava. A imagem não era de malícia ou intenção criminosa, mas de um esforço deliberado para navegar em um mundo complexo segundo seus próprios termos, manter o controle e proteger seus interesses por meio de uma fachada cuidadosamente orquestrada. A investigação também destacou uma diferença geracional nas atitudes em relação à riqueza e à privacidade. Embora reconhecendo seu talento e conquistas inegáveis, o FBI questionou se suas ações eram compatíveis com os padrões éticos esperados de uma figura pública. A manipulação sutil da percepção pública, o uso de empresas de fachada, a alocação estratégica de doações beneficentes, não eram necessariamente atividades ilegais, mas levantavam questões sobre a responsabilidade que acompanha a imensa riqueza e influência. O volume de dados coletados pelo FBI foi impressionante: registros financeiros, documentos legais, correspondência pessoal, transcrições de entrevistas. Foi um trabalho meticuloso e exaustivo, projetado para não deixar pedra sobre pedra. A escala da investigação refletia a complexidade do assunto e o potencial para consequências de longo alcance. O FBI não estava simplesmente procurando por algumas vírgulas fora de lugar em um demonstrativo financeiro. Eles estavam rastreando a arquitetura de uma vida, dissecando as camadas de uma imagem cuidadosamente construída para revelar a realidade subjacente. O foco mudou da acumulação de riqueza para os meios de sua aquisição, as dinâmicas sutis de poder em jogo, o delicado equilíbrio entre imagem pública e realidade privada. O FBI começou a montar o retrato de uma mulher que havia dominado a arte da manipulação, navegando habilmente em um mundo complexo enquanto mantinha a ilusão de graça sem esforço. A investigação destacou a tensão inerente entre ambição pessoal e responsabilidade pública, os desafios de manter a transparência em um mundo de imensa riqueza e influência. A descoberta de empreendimentos filantrópicos até então desconhecidos, conduzidos inteiramente por meio de doações anônimas, pintou um quadro mais nuançado. Esses atos de bondade, desprovidos de qualquer alarde público, revelaram um desejo genuíno de ajudar os outros, sem motivação pela busca de reconhecimento ou publicidade positiva. Essa revelação complicou a narrativa, destacando as contradições inerentes à persona de Diane Keaton. A investigação não se tratava simplesmente de descobrir impropriedades financeiras. Tratava-se de compreender a natureza multifacetada de um ser humano, as contradições inerentes que existem em cada um de nós. A investigação concluiu, por fim,
que embora Diane Keaton tivesse se envolvido em práticas financeiras questionáveis, não havia provas suficientes para sustentar acusações criminais. No entanto, o relatório destacou a necessidade de maior transparência e responsabilidade entre figuras públicas, independentemente de sua profissão ou status. O caso serviu como um alerta, mostrando que mesmo os ícones mais queridos não estão acima do escrutínio. Os ecos da investigação continuam a ressoar, provocando uma conversa mais ampla sobre a responsabilidade que acompanha a riqueza, a influência e a imagem cuidadosamente construída de uma persona pública. A silenciosa arquitetura da influência, antes escondida nas sombras, agora está exposta, um testemunho do poder duradouro da investigação e da natureza elusiva da verdade. A conclusão inicial, de que não havia provas suficientes para apresentar acusações criminais, pareceu quase anticlimática, um suspiro silencioso após anos de intenso escrutínio. Mas o relatório do FBI estava longe de ser uma dispensa. Era um espelho erguido diante de um sistema, refletindo as maneiras sutis pelas quais a riqueza e a influência podem contornar os limites da legalidade, as áreas cinzentas onde a intenção se torna questão de interpretação. Não se tratava de encontrar uma prova definitiva, um único ato indiscutível de má conduta. Tratava-se de compreender como uma vida inteira de decisões calculadas, aparentemente inofensivas isoladamente, poderia coletivamente criar uma arquitetura de vantagem. A investigação havia descoberto uma série de empresas de fachada, meticulosamente projetadas para ocultar a origem e o destino dos fundos. Esses não eram necessariamente legais de estabelecer. Muitos indivíduos ricos os utilizavam para planejamento tributário legítimo ou proteção de ativos. No entanto, a forma como Diane Keaton os havia empregado, para canalizar doações de caridade, comprar imóveis, proteger investimentos, sugeria um esforço deliberado para se distanciar do olhar público e evitar escrutínio. O FBI rastreou o fluxo de dinheiro, seguindo a intrincada teia de transações através de continentes, montando um retrato financeiro muito mais complexo do que qualquer um havia inicialmente imaginado. Não se tratava da magnitude das transações individuais, era o padrão que emergia. Um padrão de opacidade calculada, de ambiguidade estratégica, uma dança perpétua entre transparência e ocultamento. Um aspecto particularmente intrigante era a destinação das doações de caridade. Embora o volume de suas contribuições filantrópicas fosse substancial, o anonimato com que eram feitas levantava questões. Sem comunicados à imprensa, sem aparições em eventos de gala, sem benefícios fiscais exibidos publicamente. Os fundos simplesmente apareciam, transformando silenciosamente comunidades, apoiando causas vitais, sem qualquer reconhecimento da fonte. Os analistas do FBI debatiam se isso era uma expressão genuína de altruísmo ou mais uma camada de gestão calculada de imagem. Uma declaração silenciosa de generosidade destinada a reforçar uma persona pública cuidadosamente construída. A investigação revelou uma diferença geracional nas atitudes em relação à riqueza e à privacidade, um abismo que separava a velha guarda da filantropia do cenário moderno do ativismo de celebridades. Gerações mais antigas frequentemente abraçavam o reconhecimento público por seus esforços de caridade, vendo nisso um meio de inspirar outros e incentivar maior participação em causas sociais. Diane Keaton, porém, parecia operar sob um paradigma diferente, onde a generosidade era um ato privado, uma responsabilidade silenciosa, desvinculada da busca por aclamação pública. Além das complexidades financeiras, o relatório do FBI mergulhou na manipulação sutil da percepção pública. A imagem de Diane Keaton, cuidadosamente cultivada ao longo de décadas, era a de um ícone não convencional. Uma mulher que desafiava as normas de Hollywood, que abraçava a excentricidade, que defendia a individualidade. Essa persona, meticulosamente construída por meio de entrevistas, escolhas de filmes e declarações de moda, servia como um poderoso escudo, desviando críticas e fomentando empatia. O FBI explorou até que ponto essa imagem cuidadosamente construída era uma estratégia deliberada, um meio de moldar a opinião pública e antecipar escrutínio negativo. Não se tratava de acusar Diane Keaton de engano explícito, mas de compreender o poder da percepção e as formas pelas quais ela pode ser utilizada para influenciar comportamentos. O relatório também examinou a equipe jurídica que ela empregava, um grupo formidável de advogados especializados em direito tributário, finanças corporativas e relações públicas. Eles não eram apenas consultores, eram arquitetos de sua imagem financeira e pública, navegando meticulosamente pelo cenário legal e regulatório para garantir que seus interesses fossem protegidos. O FBI analisou suas correspondências, suas estratégias, sua dança intrincada com os limites da legalidade. Foi um vislumbre da maquinaria da influência,
Um olhar revelador sobre os recursos disponíveis para aqueles que operam no ápice da riqueza e do poder. A descoberta de empreendimentos filantrópicos até então desconhecidos, conduzidos inteiramente por meio de doações anônimas, acrescentou outra camada de complexidade à narrativa. Esses atos de bondade, desprovidos de qualquer alarde público, eram particularmente marcantes. Sugeriam um desejo genuíno de ajudar os outros, sem motivação pela busca de reconhecimento ou publicidade positiva. Um caso envolveu uma doação substancial e anônima para um programa de artes em dificuldades, numa pequena comunidade rural. O programa, à beira do colapso, foi revitalizado pela injeção de fundos, permitindo que continuasse a oferecer educação artística vital a crianças carentes. Ninguém sabia de onde vinha o dinheiro. O diretor do programa, perplexo mas grato, simplesmente atribuiu isso a um milagre. Essa revelação complicou a narrativa, destacando as contradições inerentes à persona de Diane Keaton. Ela seria uma manipuladora calculista ou uma pessoa genuinamente compassiva? A resposta, como o relatório do FBI enfatizou, provavelmente era uma mistura complexa de ambas. A investigação não se tratava apenas de descobrir impropriedades financeiras. Tratava-se de compreender a natureza multifacetada de um ser humano, as contradições inerentes que existem em cada um de nós. Tratava-se de reconhecer que mesmo os ícones mais amados são capazes de complexidade, de operar em tons de cinza. O caso reverberou pelos corredores do poder, provocando uma conversa mais ampla sobre a responsabilidade que acompanha a imensa riqueza, influência e a imagem cuidadosamente construída de uma persona pública. O incidente serviu como um conto de advertência para outras figuras públicas, um lembrete de que até as fachadas mais cuidadosamente construídas podem ser penetradas por um escrutínio implacável. Advogados e consultores financeiros começaram a revisar as práticas de seus clientes ricos, reavaliando os limites éticos de suas estratégias. O Congresso considerou legislações destinadas a aumentar a transparência e a responsabilidade entre figuras públicas, embora a perspectiva de tais medidas serem aprovadas enfrentasse obstáculos políticos significativos. O relatório do FBI, embora sem recomendar acusações criminais, fez várias recomendações. Ele pediu um aumento no escrutínio de empresas de fachada, instando os reguladores a apertar as regras que regem sua criação e operação. Defendeu maior transparência nas doações de caridade, sugerindo que figuras públicas deveriam ser incentivadas, se não obrigadas, a divulgar as fontes e os destinatários de suas doações. Também recomendou que o Congresso considerasse legislações para limitar a capacidade de indivíduos ricos de proteger seus ativos e evitar escrutínio por meio de arranjos financeiros complexos. Em última análise, a investigação sobre Diane Keaton não dizia respeito a punir um ícone querido. Tratava-se de proteger a integridade do sistema, de garantir que as regras se aplicassem igualmente a todos, independentemente de sua riqueza ou influência. Tratava-se de reconhecer que a busca por poder e influência traz consigo uma responsabilidade correspondente, a responsabilidade de agir com transparência, integridade e um compromisso genuíno com o bem público. A arquitetura silenciosa da influência, antes escondida nas sombras, agora está exposta, um testemunho do poder duradouro da investigação e da natureza evasiva da verdade. O eco do caso continua a ressoar, uma mudança sutil no cenário da celebridade e da responsabilidade. Em última análise, a investigação sobre Diane Keaton não dizia respeito a punir um ícone querido. Tratava-se de proteger a integridade do sistema, de garantir que as regras se aplicassem igualmente a todos, independentemente de sua riqueza ou influência. Tratava-se de reconhecer que a busca por poder e influência traz consigo uma responsabilidade correspondente, a responsabilidade de agir com transparência, integridade e um compromisso genuíno com o bem público. A arquitetura silenciosa da influência, antes escondida nas sombras, agora está exposta, um testemunho do poder duradouro da investigação e da natureza evasiva da verdade.